Você que me acompanha na tua casa, Salmo 32. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois é meus esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu guiarei pelo meu caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e curarei vocês. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai, que as palavras que saem dos meus lábios não sejam de modo algum palavras de persuasão humana, eu não as suportaria, ninguém suportaria, mas sejam palavras de vida eterna e nos transforme, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Um dos grandes tesouros da literatura mundial é a obra de Victor Hugo, titulada Os Miseráveis. Ela é uma obra lançada em 1862. Na realidade é um romance composto de 5 volumes. Nessa obra há um personagem, um ex-condenado chamado Jean Valjean. Ele é acolhido por um bispo dentro da sua casa, que o trata com toda a dignidade. Em pagamento a tão bondoso tratamento, Valjean rouba alguns talheres de prata e foge. Pouco tempo depois, os soldados que os prenderam trouxeram à casa do bispo para ver se conferia a história, dizendo ele, os soldados, que ele tinha sido presenteados com aqueles talheres de prata. Para surpresa do leitor da obra, o bispo confirma a história de Valjean e lhe diz ainda aos guardas: você ainda esqueceu dos candelabros, tem os candelabros aí. Ocorre então algo que muda a vida daquele ladrão. O bispo lhe entrega os candelabros e ele diz uma frase: use esse dinheiro para se tornar um homem honesto. Você já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acabo de comprar. O perdão e a generosidade do bispo foram tão marcantes na vida de Valjean que ele muda a vida. A obra literária muda aquele modo, ele se torna um homem honrado, altruísta, a ponto de ajudar outras pessoas, inclusive com o risco da sua integridade. Ele acolhe uma moça órfã, a quem ele trata como filha. No caso, esse salmo que nós lemos é um salmo de Davi. E Davi, o autor desse salmo, também foi um homem marcado pelo perdão que recebeu. Mas, diferentemente do personagem de Victor Hugo, não recebeu de outro homem, e sim diretamente de Deus. Ou seja, o Salmo 32 é um salmo de testemunho de Davi do perdão que recebeu mediante a sua confissão de pecados e dos efeitos que esse perdão divino teve junto a ele.
junto com o Salmo 51, ele é um lembrete do encorajamento para que os servos de Deus não se acostumem com o pecado, mas confessem ao Senhor e abandonem, a fim de que a comunhão com Deus em tudo que decorre na sua vida seja restaurada. Acho que aqui todos se lembram do contexto do ocorrido para se firmar o Salmo 32. A Bíblia Sagrada nos mostra a causa da consequência do pecado de Davi. Se nós formos lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12, retrata toda uma cena de uma sequência de erros cometidos por Davi. Se a gente for no capítulo 11, vai dizer lá de início que quando o inverno e a sua estação chuvosa passam, Davi enviou Joabe e o exército israelita para renovar a guerra contra Amnon e estabelecer o cerco na capital Rabá. Mas na época era costume os reis acompanharem os soldados na guerra, mas Davi não foi. Davi ficou no palácio. Diz que um dia, depois de uma soneca, ele sai a passear no terraço do palácio, e de longe ele avista uma mulher tomando banho, tá? É uma mulher muito bonita, diz o texto. Teria sido melhor, inclusive, que Davi tivesse sido ido para a guerra, mas ele ficou. A pergunta poderia ter o seguinte: por que ele fez isso? Entenda, tanto os salvos como os não salvos são tentados. Ninguém está livre. Quando alguém for tentado, a gente não pode dizer esta tentação vem de Deus, pois Deus não tenta ninguém pelo mal e a ninguém tenta. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. É isso que Tiago aponta no capítulo 1, verso 13 e 15, tá? Então, Davi viu Betseba, manda chamá-lo para o seu palácio. O texto não diz quanto tempo demorou isso, o que aconteceu, quais foram os argumentos que ele utilizou para seduzi-la, mas fato é que o texto consagra que ele levou Betseba para a cama e a adulterou. A palavra nos alerta sobre 3 coisas no mundo que precisamos evitar. Nós estamos falando aqui de tentação. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem de Deus, é aquilo que está relatado em 1 João 2,16. E ele se deixou levar pelo que agradou aos seus olhos. Pela natureza humana ele a desejou, e pelo orgulho de ser rei ele fez buscá-la e possuí-la. E aqui, antes de continuar, eu queria fazer um parênteses, para a gente não perder um foco importante. Segundo Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É como a frase do filósofo inglês John Locke, que afirma que o homem nasce como fosse uma página em branco, uma folha em branco, a tábula rasa. Agora, pensem comigo. Em Gênesis capítulo 3 relata a queda do homem. No capítulo 4 nós temos a cena de Abel e Caim, onde ambos oferecem sacrifício ao Senhor, oferecem bens ao Senhor, oferecem oferta ao Senhor. E diz o texto que o Senhor se agrada das ofertas de Abel e não se agrada das ofertas de Caim. De modo que a gente poderia perguntar, né, toda a cena, porque diz o texto que isso enraiveceu Caim a ponto de Caim a matar Abel. É o primeiro assassinato da história. Daí o que poderia ter influenciado Caim? Não havia mídia social, não havia uma sociedade grande estabelecida, não havia jornais, não havia amigos. Ou seja, qual agente externo que teria influenciado Caim? Na realidade, o mal já estava dentro dele.
O mal já estava dentro dele. Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa é a frase do Senhor. Ou seja, a tese de Rousseau, ela é desmascarada de pronto pela palavra do Senhor. Agora, o erro de Davi, quando Davi não resistiu à tentação e adulterou com Betseba, engravidou. Então, Davi planejou, ele recebeu o recado, olha, eu estou grávida, e daí ele planejou. Como é que faz? O marido está longe, ele tem a ideia de trazer o marido de volta. Porque, olha só, o marido coabita com ela, nasce a criança, está tudo resolvido, a sociedade não sabe, não tem escândalo nenhum. Ele traz o Eteu de volta. Mas acontece que Urias não vai para casa e o plano é frustrado. Homem honesto que era, diz o texto que ele dormiu nas escadarias do palácio porque achava que não era digno de voltar para sua casa enquanto seus homens estavam na frente da batalha. Ou seja, a coisa vai caminhando. Erros de Davi. Daí Davi tem uma outra ideia. Assim, eu vou embebedá-lo. Diz o texto que ele embebeda. Pensando assim, olha, ele talvez bêbado volte para casa. E mesmo que não coabite com ela, bêbado, vai esquecer, vai cair no esquecimento, mas não adianta. Não dá certo o plano, porque ele não volta para casa, ele continua firme. Daí ele vai para os calabouços mais profundos do pecado, porque ele planeja o quê? Matar Urias, o seu comandante, diz o texto. E daí o que ele faz? Ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta para o comandante Joabe, e essa carta ele sela com o selo real, e essa carta entrega para o próprio Urias levar em mãos para Joabe. O que continha nessa carta? Uma ordem expressa do rei: coloque Urias na frente de batalha, para que lá ele morra. Ou seja, imagine a crueldade, o estágio em que chegou a mente de Davi, o pecado de Davi. O que aconteceu tempos depois? Ele recebe o recado em casa: olha, muitos homens morreram na frente de batalhas, e notinha de rodapé lá, ó, entre eles Urias, o Eteu. Daí ele pensa comigo, olha, com ele mesmo, ele pensa, puxa vida, morreu, mas muitos morrem. Todos que vão à guerra morrem, é comum morrer. A deixa, tipo, o caminho está livre. Com o caminho livre, o que ele faz? Ele casa com a viúva. Ele casa com a viúva pensando assim, olha, está tudo resolvido. Ninguém vai ficar sabendo. E é interessante que o que passou-se, Joabe é tipo assim, ó, missão dada, missão cumprida. Lembra alguma coisa assim, meio estranho para nós? Tudo normal, nenhum escândalo, nada sabia. Ninguém, mas Deus sabia de tudo. Por esse motivo o Senhor deu uma ordem, mandou Natã falar com Davi. Então o profeta Natã usa de uma estratégia para pegar Davi, através de uma história. Natã diz a Davi: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas, gado, um grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, em que a sua casa ela crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia com seus braços e tinha como filha. Vendo um viajante, ao homem rico, ele não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, preparou para o homem que lhe havia chegado. A Bíblia relata que então o furor tomou conta de Davi e acendeu sobremaneira a ira, que ele falou assim: este homem merece morrer. Percebam que havia ainda no íntimo de Davi uma certa reserva moral, um certo senso de justiça. Então Natã disse a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi
rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará mais a espada da sua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. A palavra nos revela que nesse momento, as palavras do profeta Natã rasgaram o coração de Davi, e Davi confessa: pequei contra o Senhor. Ao que Natã diz a Davi: também o Senhor te perdoou, por isso não morrerás. Pois bem, esse Salmo 32 é um salmo que Davi, a exemplo do 51, escreve logo após receber esse perdão. As Escrituras Sagradas nos revelam a universalidade do pecado, e a natureza humana, ela é pecaminosa. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso é que Salomão escreveu em Eclesiastes 7:20. Existem várias passagens bíblicas que dão relato dessa natureza humana. Entendo, ser de natureza humana significa sermos inclinados ao fazer o que não agrada a Deus. Não podemos sair desse estado de perdição pelas nossas próprias forças, não há como. No momento em que a graça salvadora de Deus nos alcança, temos força então a partir daí para resistir ao pecado. Sabe, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É aquilo que João escreve em 1 João 3:9. Uma vez salvos, quando somos confrontados com a palavra de Deus, nós assimilamos o nosso erro. Isso provoca em nós arrependimento, sabe? E isso provoca o perdão. Aqueles que ouvem e não atentam a isso, ignoram a correção e os alertas de Deus e continuam vivendo. Agora percebam, todo pecado, ele traz consequência, sabe? Na história de Davi, houve a consequência. A palavra do Senhor é clara, olha só: de tua casa não afastará mais a espada. E a gente conhece a história de Davi. E além do que, diz assim: você não morrerá, mas o filho desse adultério morrerá, e a criança morre. Agora, eu queria que você acompanhasse comigo, com a tua Bíblia aberta, esse Salmo 32, que esse salmo fala de restaurações, de modo 3 restaurações feitas por Deus aos homens que, contritos, lhe confessam o pecado. Esse é a natureza desse salmo. Ele, na realidade, ele é um salmo tido como um salmo de instrução. Deus está dando umas instruções para nós. A primeira restauração que nós vemos aqui é a restauração do bem-estar. Verso 1: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Os 2 primeiros versículos mostram a condição do homem que é perdoado por Deus. Segundo Davi, trata-se de um homem feliz. Como é feliz, diz o texto. Em outras versões diz assim: bem-aventurado. Em outra tradução, felizes são aqueles cuja transgressões foi retirada, cujo pecado foi coberto.
O apóstolo Paulo, ele gostava muito do Salmo 32, tanto que em Romanos capítulo 4, versos 6 e 8, ele cita isso. Paulo aos Romanos está falando da fé de Cristo que justifica o pecado diante de Deus, e diz assim: Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, serem ter trabalhado por isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva em conta. Palavras de Paulo. Davi, por assim dizer, ensinou Paulo qual o segredo do contentamento. Aquilo que ele aborda em Filipenses 4, 6, 20, ser fundamentado no perdão recebido de Deus por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Mas por quê? Pense por um instante, qual é uma das emoções mais poderosas, se não a mais poderosa e prazerosa de todos no coração humano? Eu poderia me atrever a dizer que é o alívio. E essa expressão não é minha. Charles Swindoll diz que o alívio é o sentimento favorito de todos que já se viram em apuros. Imagine, alívio após ser absolvido, alívio por ser curado e receber alta, alívio após ouvir que a pessoa amada não morreu no acidente, alívio após conseguir quitar uma dívida. Enfim, alívio é uma sensação, uma emoção poderosíssima que traz paz e alegria ao coração de quem, após gigantesca pressão, experimenta e traz aquilo que nós classificamos como bem-estar. O Salmo 32 começa justamente com essa expressão de alívio, de bem-estar, de felicidade. Como é feliz, bem-aventurado. Agora, perceba o motivo de tal homem ser bendito, de tal homem ser feliz, de ele estar aliviado. É apresentado na sequência. Dá uma olhada nos versos 3 a 5. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Amados, entendam, bem-estar é a última expressão que poderia ser aplicada para descrever a condição de Davi naquele momento, enquanto ele escondia o seu pecado. O texto revela que ele vivia em aflição. Até mesmo seu corpo sentia o peso do mau procedimento escondido. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro. Em outra tradução diz assim: quando eu permaneci em silêncio, os meus ossos se consumiram pelo meu clamor diário. Amado, amada, se Davi guardou o silêncio sobre o pecado, o próprio pecado, por sua vez, gritava em seu interior e o fazia sofrer diariamente por vivenciar a sua vida tomando um rumo tão distante daquilo que ele deveria, daquilo que era propósito do Senhor. Parece que ele chorava e se lamentava todos os dias. É isso que dá a entender pelo texto sagrado. Parece que ele chorava. Sem dúvida, um preço muito alto para esconder a iniquidade. Percebam ainda que Davi oferece um fator externo para o seu mal-estar. Olha o que está no verso 4, preste atenção. Dia e noite, tua mão de quem? Mão de Deus. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Peso do pecado.
sabe? Há sempre consciência da santidade do Senhor, além da sua disciplina, consumia Davi, não porque Deus seja cruel e incompassivo, mas porque Davi relutava em lhe confessar o pecado. Aconteceu assim até que a situação ficou insustentável e ele toma uma atitude. A postura que ele está relatando aqui é da atitude que ele tomou. Finalmente, verso 5: confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia. Diante disso, preste atenção, Deus não respondeu tal confissão com algo do tipo assim: agora é tarde demais, você confessou muito tarde. Na verdade, o salmista foi realmente perdoado pelo que diz: e tu perdoaste toda a minha culpa. Querido, isso é fantástico. Quando você confessa o pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Pelo jeito, não foi apenas a culpa que Deus levou, mas os próprios efeitos dela sobre a vida de Davi, trazendo que junto com o perdão viesse o alívio, viesse o bem-estar. Então, a primeira coisa que a gente destaca nesse salmo é que Davi falou assim: olha, o perdão de Deus, a confissão do pecado nos traz alívio, nos devolve o bem-estar. É terrível andar longe de Deus, mas voltar à plena comunhão com Ele é uma restauração abençoada e se dá pelo perdão de Deus. Você poderia sim me perguntar: mas como confessar? Ora, a resposta está no verso 6 que nós lemos: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afogem quando vier a inundação. Percebam que é a mesma instrução que o profeta Isaías escreve no capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quanto tempo mais você tem? Essa é uma pergunta boa para a gente levar para o nosso travesseiro, para a nossa cabeceira, para nós pensarmos. Buscai enquanto ele está perto, confessai, orem a ti enquanto há tempo, porque vai haver um dia em que haverá inundação, vai haver um dia em que não haverá mais tempo. Quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo, sabe? Então o Senhor é fiel e justo para perdoar de todos os seus pecados, de todos os meus pecados. A questão é aquela célebre pergunta que a gente sempre faz: você acha que dá para fazer esse pedido de perdão amanhã? A semana que vem? O mês que vem? Eu desafio aquele que tem a certeza que vai abrir os olhos amanhã. Certeza absoluta. Nós não temos. Por isso que a palavra é absolutamente clara: busque enquanto há tempo. Agora, a segunda restauração é a restauração da alegria. Entendam, meus queridos, se o perdão retira da vida do homem contrito o que havia de negativo, como a tristeza, ele também produz efeitos positivos, como a alegria. Por isso, no verso 7, o salmista afirma assim: pois é meu esconderijo, tu me guardas a aflição e me cerca de cânticos de vitória. Aqui trata de se dar uma atitude de produzir cantos alegres em louvor a Deus por uma obra de libertação. Nesse caso, libertação não dos inimigos, mas do pecado. Sabe, a maior libertação que existe é a libertação do meu próprio eu. Terrível coisa eu me entregar a mim mesmo, sabe? E é isso que Davi está falando. Davi não se sente mais como um servo ingrato, rebelde, mas como um filho amado pelo pai e grato por isso. Seus ossos não se consomem mais, seu vigor retornou. O que é consumido agora são a tinta usados para escrever muitos e muitos louvores, hinos de exaltação a um Deus perdoador.
É o extremo oposto do que Davi vinha enfrentando até agora, diante da relutância em confessar o seu pecado diante de Deus. O perdão de Deus devolve a alegria. Foi exatamente isso que Davi escreveu no Salmo 51. No Salmo 51, verso 12 e 14, onde ele assume um propósito, dá a entender que lá, quando ele escreve, ele assume um propósito de Deus de escrever o 32. As sequências de numerações na Bíblia, a gente tem que ver com alguma ressalva, porque não é a sequência cronológica. Então, eu me atrevo a dizer que o Salmo 32 foi escrito logo após o Salmo 51, porque o Salmo 51 diz assim, verso 12: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Percebam que é exatamente isso que Davi está fazendo através do Salmo 32. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a sua justiça. Então, o perdão de Deus devolve a alegria. Agora, a terceira restauração do caminho, nós vemos no verso 8 e 9. Até parece vir de uma outra fonte, como se outra pessoa tivesse escrito. Aqui é o Senhor quem dirige a sua voz ao salmista e não o contrário. Salmo inspirado por Deus, e é como se ele tivesse ouvido Deus e Deus falando assim: escreve agora o que eu lhe dito, não aquilo que vem do teu coração para mim, mas aquilo que vem dos meus lábios, do meu coração para você e para todos quanto ouvirão e verão esse salmo adiante. Aqui o Senhor é um recurso, ele usa de um recurso literário, poético, para expressar a atuação de Deus na vida de Davi. Assim o Senhor, compassivo e perdoador, ele diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Entendam, queridos, a ausência de conhecimento da palavra de Deus, sem falar na desobediência a ela, é a razão de um homem se afastar do Senhor e fazer tudo que é mal. Hoje, na reunião hoje de manhã, no estudo bíblico, eu cheguei a pensar, compartilhei algo, que é estranho a pessoa vir aqui e muitas vezes fala assim: por que eu estou indo no culto? Ou por que eu vou numa reunião de oração? Porque eu quero que Deus fale para mim objetivamente o que Ele quer para a minha vida. Só que quando pergunta para a pessoa se ela leu a Bíblia, ela nunca leu a Bíblia, fala assim: não é incoerente? Você perguntar o que Deus quer para a sua vida, você nunca ter lido a Bíblia Sagrada? Ali está escrito de forma clara aquilo que Deus quer para a sua vida. A instrução divina é quem promove o processo de santificação, revertendo a condição anterior. João 17:17. Este conceito é expresso várias vezes nas Escrituras, várias delas pelo próprio rei Davi. O próprio rei Davi escreveu: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É aquilo que está no Salmo 119:11. Davi escreve: guardo no coração o quê? Para não pecar? A tua palavra. E mais surpreendente nesse contexto, nesse processo, é que a ação de instruir e guiar, fator fundamental para a santificação da vida do pecador, é uma iniciativa não do pecador, mas do próprio Deus. E isso é tremendo. É Ele quem, tomando o filho pela mão, o conduz no caminho correto, dando-lhe o mapa das Escrituras, deixando ainda bem claro, num linguajar até brando, sabe? Num linguajar até brando. Deus fala assim para Davi, fala assim para mim. Quando eu não confesso os meus pecados, quando nós não confessamos nossos pecados, quando Davi insistiu muito em não confessar o pecado, Deus fala assim: não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Em suma, deixem de ser burros. É isso que Deus está falando. Deixem de ser burro. Confessa logo.
É isso que o Senhor está falando de uma forma bem clara. Davi, com poucas pessoas, conhecia os dois lados da moeda, sabia o que era sofrer a rebeldia e na atitude impenitente, conhecia também os efeitos restauradores do perdão de Deus, o homem segundo o coração de Deus, não porque nunca errou, não porque nunca pecou, ao contrário, a palavra revela um monte de coisa. Um homem é acusado o quê? De adultério, de homicídio, de sedição, mas que entendeu a graça do Senhor. Ele não cala tal experiência a fim de instruir os leitores a fugirem do erro. Ele escreve o salmo para mim, ele escreve o salmo para você. Esse Salmo 32, ele foi escrito para mim, dizendo: olha só, comigo foi assim, observem com clareza o que aconteceu comigo. Sabe, em uma postura que revela uma grande sabedoria adquirida ao longo da vida, ele diz: o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Maravilhoso isso, gente. Aqui Davi mostra a nós dois caminhos, e o faz de modo que fique fácil, que fique óbvio decidir pelo segundo, o da misericórdia. Sabe, ele está falando assim: quer o caminho da impenitência ou quer o caminho da misericórdia? Não há motivos para que aquele que peca procure desculpas para acalmar a sua própria consciência sem se curvar em arrependimento diante de Deus. Isso não dá certo. Desculpas do tipo assim: todos fazem a mesma coisa. Desculpa do tipo assim: Deus sabe que eu sou pecador. Somente trazem para que utiliza muito pesar. Não é algo que compense, sabe, na força do homem. Idiota a gente achar que a gente pode simplesmente se comparar com os iguais à nossa volta e achar assim: na média eu estou muito bem. Sabe? É isso que Davi está falando assim: não adianta. Porque na média, quantos outros, a Bíblia não relata, mas eu sou forçado a imaginar, quantos outros não cometeram o adultério em Jerusalém na mesma época? Quantos adultérios não passaram encoberto? Quantas da sociedade não são enganadas? E a gente pensa que isso a gente consegue fazer com Deus. Que idiotas, que bobos. Ou seja, na expressão de Deus: que burro que vocês são. Que burro que vocês são. Lembram da frase do próprio Deus a Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Não é eu que vou dominar, não. Eu dou o caminho, eu estou pronto para perdoá-la. Você já imaginou se Caim tivesse se arrependido e confessado a Deus? Eu de vez em quando eu fico fazendo essas perguntas para mim mesmo, sabe? E se Caim tivesse naquele momento sendo procurado pelo Deus Altíssimo, arrependido, pedido perdão ao Senhor? Agora eu vou concluir. Diante das experiências de Davi, relatada no Salmo 32, chega a ser absolutamente tolo insistir em sofrer os danos de reter a confissão de pecado e de permanecer no mal. É grande insensatez sofrer as perdas dessa condição enquanto deixa de lado a restauração plena que há no perdão de Deus, e Ele concede a todos os seus. Ou seja, se eu pudesse resumir hoje e falar assim: gente, a consciência tua te acusa, a consciência minha me acusa, o Espírito Santo está forçando a barra, eu estou sentindo o peso do pecado, porque a palavra de Davi diz assim: a mão de Deus me pesava todos os dias. E no fundo, a gente sabe muitas vezes o que é, sabe? E o Senhor está falando assim: confessa logo. O Senhor é um professor maravilhoso, porque Ele dá a prova.
E é como se fosse a prova de múltipla escolha. Eis que ofereço a ti um caminho de bênção e de maldição, e escolhe, pois, a de bênção. É como se ele desse a múltipla escolha e ainda passasse do lado da prova de você e falasse assim, ó, assinala esse aqui, ó, esse é o certo, o outro está errado. E é mesmo assim a gente insiste em fazer a escolha errada, mesmo Deus dando toda a dica, menos Deus falando. Não há razão para o cristão passar por isso, sabe, sem voltar atrás. Ora, meus amados, pensem comigo, se um personagem fictício, como no livro de Victor Hugo, viu sua vida restaurada, sabe, figuradamente sua alma comprada para o bem, pelo preço de um candelabro, quanto mais os servos de Deus que foram, em realidade, comprados por Cristo a custo de seu sangue, Atos 20, 28, para lhe pertencer para sempre. Ou seja, aquilo que é objeto de ficção, um romance de 1862, é exatamente, e com muito mais profundidade, o que Cristo fez por mim e por você. Ele comprou, ele pagou. Davi, no Salmo 32, um salmo didático, nos ensina que desobediência ou transgressões podem ser perdoados, sabe? Inclusive, guardem isso, não existe pecado que não cabe perdão. O único texto que diz a respeito de pecado que não cabe perdão é quando fala da blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Então não existe. Pode imaginar o maior pilantra na face da terra, imagina aí, eu sei que você tem isso na tua mente, sentado aqui diante do Senhor, ou no quarto dele, no momento em que ele se entrega em arrependimento ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. Exemplo maior, com a certeza que nós temos da Bíblia de quem está no céu, o ladrão. É o único que nós ouvimos do próprio lábio do Senhor Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Outros nós imaginamos que estão, mas certeza absoluta diante da palavra é essa, muito clara. 45 minutos do segundo tempo, ou seja, carregada para longe, nosso desafio ou afronta a Deus pode ser removido da face. O pecado pode ser coberto, ele pode ser escondido ou colocado fora de vista. Nosso defeito pode ser consertado, nosso defeito pode ser cancelado. A nossa culpa ou iniquidade não é levada em conta, a dívida é perdoada. Queridos, a gente tem dificuldade em entender isso, porque eu mesmo falo assim, eu não me conformo, tipo assim, cara, como é que Deus pode me amar? Eu seria um Deus muito ruim, porque quando eu lembro das histórias do que eu já fiz, eu falo, não dá, esse cara não, você entendeu? Só que Deus, ao olhar para mim, não vê eu, vê Cristo Jesus. Ao olhar para você, que aceita e confessa os seus pecados diante do Senhor, sem arrependimento, ele vê Cristo Jesus. A nossa culpa ou iniquidade não é levada em conta, embora pecados tenham consequência. Consciência dolosa, enganosa, o hipócrita pode ser liberta da mentira do pecado, porque o pecado ele traz mentira. A restauração pode vir, a restauração do nosso bem-estar, restauração da nossa alegria, restauração no caminho. A Bíblia nos diz que o maior problema do homem é o seu pecado, por ele separa de Deus. Porém, se você confessar o seu pecado a Deus, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado, e sendo perdoado, você experimentar exatamente aquilo que Davi aponta no verso 11, verso final do Salmo 32. Portanto, alegre-se no Senhor e exulte todos vocês que são justos. Aqui está falando assim, são justificados, né? Se a gente trazer para nós, gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro, foram restaurados. Nossa oração nessa noite deve ser assim, que a nossa luta
seja contra o pecado e contra a dureza do coração que teima e não se arrepender. Que o nosso prêmio seja o perdão, a restauração e a comunhão com aquele que nos ama de um modo incomparável. E que a nossa motivação para prosseguir seja o sacrifício e exemplo de Jesus a quem servimos, sabe? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, esse Salmo 32 é lindo e mostra o relato de um homem que foi no mais profundo calabouço do pecado. Senhor, meu Pai, ele aprendeu de forma que Paulo se inspirou ele para escrever lá a carta a Romanos, Senhor, meu Pai, uma verdade absoluta, clara. Senhor, meu Pai, que enquanto a gente reter o nosso pecado, enquanto nós nos camuflarmos no meio da sociedade, enquanto a gente, Senhor, meu Pai, não bater arrependimento verdadeiro, enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, Senhor, meu Pai, o peso da Tua mão está sobre nós, e até nosso corpo definha. O nosso corpo definha, Senhor, meu Pai. Mas a confissão, ela é libertadora. Ela é sentimento de alívio. Tanto que o salmista diz assim: feliz aquele, bem-aventurado aquele. E o Senhor diz assim: eu mostro o caminho, eu dou o caminho. E ainda nos alerta de uma forma, traduzido para o nosso linguar, chinfrim impuro. Não sejam burros, não sejam, aproveitem, confessem, caiam diante de mim, reconheçam o seu pecado, confessem e eu restauro. Sabe, ô Senhor, que nessa noite as pessoas aqui possam ter restaurado, Senhor, meu Pai, o bem-estar, ter restaurado a alegria, ter restaurado o caminho. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém.